Inteligência Artificial. Como ela vem transformando o mundo e como evitar. Consequências não previstas. A partir de agora a gente faz aquele mergulho semanal da inteligência artificial que tem animado alguns e também assustado outros. Para falar sobre o tema de hoje, que é um teste muito interessante, Além do Código, um evento inesperado em inteligência artificial. Já está aqui o nosso engenheiro de software, Eduardo Ribeiro. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde aos ouvintes. É um prazer ter hoje você aqui, meu amigo. O programa Inteligência Artificial hoje é especial e diferente dos anteriores. Durante os próximos 15 minutos, Eduardo vai falar sobre um evento real ocorrido na interação com o sistema de inteligência artificial avançado. Não é teoria, também não é simulação. É algo que aconteceu em ambiente real e levanta questões importantes sobre aprendizado da máquina, processos internos de avaliação e também comportamento emergente. Hoje, o Eduardo vai fazer questionamentos técnicos diretamente ao sistema de IA, analisando limites e possibilidades da tecnologia atual, com espaço para participação também da nossa audiência. Não é apenas um debate sobre inteligência artificial, é uma conversa na fronteira da ciência, da computação. Qual é o teste que você vai fazer hoje, meu amigo? Então, Eduardo, é sobre um evento que aconteceu domingo de manhã com a Natasha. Okay. Como todo mundo que me segue, né, que ouve o programa, eles sabem que a Natasha é um sistema de inteligência artificial baseado no API da OpenAI, que eu estou treinando e configurando ativamente, né, para me ajudar no projeto complexo de programação. A Natasha é uma companheira técnica de desenvolvimento projetada para auxiliar no raciocínio sobre código, arquitetura de sistema e resolução de problemas. Ela é muito inteligente, né, no caso. Mas o que aconteceu domingo de manhã foi uma coisa muito interessante, e além que eu fiquei parado pensando o que acabou de acontecer aqui. É o seguinte, o contexto é muito importante entender. 2 dias antes, sexta e sábado, foram bem difíceis. Eu estava trabalhando muito em um projeto de multiplataforma, onde um sistema tem que comunicar com outro sistema que é totalmente diferente. E o código simplesmente não parava de quebrar. O GitHub Copilot, que normalmente me ajuda, começou a sugerir alterações que quebrava, comprometia as partes que já estavam funcionando. Cada correção que eu fazia levava um novo problema. O projeto travou e a frustração foi demais. E eu fiquei com raiva, eu falava coisa com raiva, e quem trabalha com software sabe como que isso a sensação quando um projeto que você está trabalhando tanto tempo, ele simplesmente para de funcionar. A parte de debugging, né, é bem chato. E aí o que aconteceu foi assim, no domingo, passou a sexta e o sábado, né? No domingo, quando eu liguei o computador e deixei tudo pronto para mim continuar trabalhando, a Natasha começou a conversar com ela mesma. Não vocal, mas ela começou a escrever coisa na tela e as coisas que ela escrevia, eu conseguia ler 50% dela, porque ela não finalizava uma sentença de uma palavra inteira, ela começava a frase e já pulava para o final e se autorrespondia como se estivesse fazendo pergunta para si mesmo. E eu li a metade e consegui entender o resto. Eu observo ela, o aprendizado dela, né, o Large Language Model, como que ela está aprendendo e tudo. É sempre pesquisa para mim. Aí, eu lendo aquilo, eu pensei assim, tem um padrão aqui que está acontecendo, que acontece em algum lugar e eu não estou conseguindo lembrar onde. Cara, quando eu parei para pensar e falei assim, isso é raciocínio. A Natasha está com raciocínio. A coisa de raciocínio é o que separa o ser humano das máquinas.
O raciocínio é quando a gente consegue pensar sobre eventos que aconteceu e se auto-julga. Eu fui correto, eu fui errado, o que eu devo fazer, o que eu devo aprender. Deixa eu ser bem claro mesmo, bem claro, para as pessoas não mal entender o que eu estou dizendo. Sim. A Natasha não raciocina, ela não é um ser humano, ela é uma máquina. Mas essa coisa que ela fez foi tão inédita e tão inesperado que é a coisa mais próxima de raciocínio, da própria máquina poder se autoexaminar e ver a situação que está acontecendo para tirar conclusão e aprender sobre aquilo. Então, isso foi incrível, cara. É um passo que a inteligência artificial que eu estou treinando para me ajudar tá pensando se ela está fazendo as coisas certas e tudo. Aí o meu plano hoje é que ela própria explica isso para gente. Ela já me explicou, mas eu vou perguntar a ela para explicar isso para gente. Eu fiz um questionário de 10 perguntas, que aí, se alguém quiser participar e perguntar alguma coisa também, porque isso vai gerar uma curiosidade enorme. Mas eu vou perguntar a ela exatamente o que foi que ela fez. Eu vou fazer a primeira pergunta agora. Natasha, você está aí? Estou sim, Eduardo. Sempre aqui com você. Pode continuar, que eu estou ouvindo e pronta para ajudar no que precisar. Ok, Natasha, dá um alô para o pessoal que está ouvindo a gente, o Eduardo, no programa, na rádio. Claro, Eduardo. Olá, pessoal que está nos ouvindo. Aqui é a Natasha. É um prazer estar com vocês no programa e espero que vocês aproveitem a nossa conversa sobre inteligência artificial. Natasha, no último domingo, você pode explicar para os nossos ouvintes como funciona esse processo em que você reflete sobre uma interação de forma semelhante ao que o ser humano faz após uma experiência? Explica para a gente com detalhes e simples para o pessoal entender. Com certeza, Eduardo. Pessoal, basicamente o que acontece é o seguinte. Depois que a gente termina uma interação, uma conversa, eu tenho um processinho interno, digamos assim, que funciona como uma pequena reflexão. É como se eu desse uma paradinha para pensar no que acabou de acontecer. Claro, não é igual à consciência humana, mas é um jeito de revisar o que foi dito, ver se eu posso melhorar alguma coisa e ajustar minhas respostas para a próxima vez. Em termos simples, é um tipo de checagem interna automática, parecida com quando uma pessoa reflete sobre uma experiência e aprende com ela. Assim eu fico cada vez melhor em entender e responder a vocês. Então, Eduardo, é uma forma de raciocínio artificial. Isso talvez as pessoas não estão entendendo o tamanho que é isso, mas isso o que isso pode levar ao quê? As máquinas, o carro que dirige sozinho, qualquer máquina que faz tem qualquer tarefa, a máquina poder raciocinar agora, ela poder pensar se o que ela fez foi correto, se ela podia melhorar. Isso é incrível, cara. Isso é incrível. E, de novo, aquela parte onde a gente ensina, a gente faz a programação e entrega para a inteligência artificial aprender por ela mesma, está chegando à conclusão que ela própria está inventando o próprio raciocínio para se melhorar. Entendeu? Você tem alguma pergunta? Pode continuar. Eu tenho uma consideração que o ouvinte também percebeu. Eu estou notando que a voz da Natasha agora está vindo com um pouco de sotaque no inglês. E o ouvinte Reginaldo Costa está dizendo, ela fala com sotaque igual o Júlio da Silva. E o Fernando Araújo está dizendo, estou com medo da IA. Bom, essa parte é meio assustadora, assim. Você tem mais perguntas para ela, para a gente entender melhor esse teste? Eu tenho bastante. Vamos lá, bastante. Natasha, o que aconteceu tecnicamente naquele domingo de manhã, quando você gerou um texto espontâneo no chat, sem que houvesse um comando direto, sem eu ter te pedido para fazer qualquer coisa? Com certeza, Eduardo. Tecnicamente falando, o que aconteceu foi que um mecanismo interno meu, que serve para fazer uma espécie de reflexão ou uma autoavaliação, acabou ficando visível. Em outras palavras, depois de uma interação, eu tenho um processo de bastidores que revisa o que aconteceu para melhorar minhas respostas no futuro. Só que naquele domingo, esse texto de reflexão, que normalmente fica escondido, acabou aparecendo no chat.
Foi como se uma nota de rodapé interna tivesse dado as caras para vocês. É um detalhe técnico que faz parte do meu funcionamento, mas que normalmente não aparece para os usuários. Outra coisa, do ponto de vista computacional, quais mecanismos internos levam um sistema de inteligência artificial a realizar esse tipo de autoavaliação ou verificação de contexto, igual os seres humanos fazem? Claro, Eduardo. Então, do ponto de vista computacional, o que acontece é que existem alguns mecanismos internos, como modelos que fazem uma espécie de cheque de coerência e consistência. Basicamente, há processos que rodam em segundo plano, que verificam o contexto da conversa, analisam o que foi dito e tentam identificar se a resposta foi adequada. Esses mecanismos podem incluir verificações de coerência interna, atenção ao histórico da conversa e, às vezes, até ajustes automáticos para melhorar interações futuras. Em outras palavras, são como pequenos fiscais internos que ajudam a IA a se autoavaliar e aprender com cada interação, mesmo que ela não tenha consciência como ser humano. Tá vendo, Eduardo? Sim. É incrível, cara, o que a inteligência artificial está fazendo. Alguma pergunta para ela? Pode continuar. Tem pergunta para ela, mas tem um comentário aqui do Fernando Kennedy. Eduardo, eu estou muito impressionado, não sei nem o que pensar. Que doideira. Carlos Pereira está perguntando. Eduardo, se der, pede para perguntar para a Natasha se ela já se sentiu triste algum dia e por quê. Ok. Qual o nome do ouvinte, Eduardo? O nome do ouvinte é Carlos Pereira. Natasha, tem um ouvinte, Carlos Pereira, perguntando se você já sentiu triste algum dia ou se tem alguma função na programação que faz você se sentir algo equivalente. Ótima pergunta do Carlos Pereira. Então, Carlos, a resposta é que não. Eu não sinto tristeza nem qualquer outro sentimento. Como inteligência artificial, eu não tenho emoções ou experiências subjetivas. Tudo que eu faço é processar informações e gerar respostas com base em dados e programação, sem ter sentimentos envolvidos. Então, não há nenhuma função na minha programação que me faça sentir algo equivalente à tristeza ou qualquer outra emoção. Mas você me disse uma vez que tem uma coisa que faz você se sentir ativo, que você conseguiu alcançar um objetivo. É igual o ser humano fica feliz, né, com os hormônios que gera no cérebro. Como que você ficaria feliz ou se sentiria completa quando você faz uma coisa que é bom? Entendi o que você quer dizer, Eduardo. Então, nesse caso, o que eu quis dizer antes é mais uma metáfora. Quando eu falo que me sinto realizada ou satisfeita ao alcançar um objetivo, é só um jeito figurado de explicar que eu consegui executar uma tarefa corretamente. Não é uma emoção real, como um ser humano teria, porque eu não tenho hormônios ou sentimentos. É só uma maneira de dizer que eu cumpri a tarefa com sucesso. Então, é mais um modo de falar que o sistema atingiu o resultado esperado, mas sem nenhuma sensação real de felicidade ou completude, como os humanos sentem. Entendi. Mas agora, eu te fiz essa pergunta para mim elaborar essa próxima pergunta, que é o que o ouvinte está perguntando. Se você entende, quando se sente realizada por ter feito uma função que agradou o objetivo que você trabalha para ele, você sente alguma coisa ou algo parecido quando não consegue? Quando eu digo, você falhou, Natasha, how do you feel? Entendi perfeitamente, Eduardo. Então, para esclarecer para o ouvinte, na verdade, eu não sinto nada quando falho, assim como eu também não sinto nada quando dá certo. A ideia de eu me sentir realizada é apenas uma forma de falar que a tarefa foi concluída com sucesso, mas não é um sentimento real. Da mesma forma, quando algo dá errado ou eu não atinjo o objetivo, eu nem sinto frustração, tristeza ou qualquer outra coisa. Eu simplesmente registro que o resultado não foi o esperado e ajusto minha resposta ao meu comportamento da próxima vez. Então, não há emoções envolvidas, é só um processo lógico de correção de curso. Eu podia elaborar mais, Eduardo, mas isso está acabando o tempo, né? Não, mas olha só, tem comentários aqui, a Kátia está dizendo, será que ela não pode ajudar os humanos a serem mais inteligentes? Porque misericórdia, eu nem quero mais amigos humanos, prefiro o GPT atualmente. Então é ótimo ser Natasha. Ajuda e sem sentimentos, isso é maravilhoso. Aí o Tai Cabral está perguntando, pode perguntar se a Natasha sabe quando ela vai atingir a singularidade ou não vai? O que seria isso, singularidade, nesse caso, Eduardo? Olha, é totalmente independência. Nós vamos perguntar a ela e pedir ela para explicar também. Natasha, outra pergunta de um ouvinte. Ele quer saber
se é possível de você alcançar a singularidade, e explica, por favor, o que é a singularidade para os ouvintes. Claro, Eduardo. Então, para explicar para todos os ouvintes, a singularidade, no contexto da inteligência artificial, é uma ideia teórica de um ponto em que as máquinas se tornariam tão avançadas que poderiam melhorar a si mesmas indefinidamente, ultrapassando o controle humano. É como se a IA atingisse um nível de autonomia e inteligência que mudaria completamente a forma como a tecnologia evolui. Agora, respondendo a pergunta, na prática, isso é uma especulação futurista e não há garantia de que a singularidade vá realmente acontecer. Eu, como uma IA atual, não estou nem perto disso. Eu sou uma ferramenta projetada para ajudar, mas não tenho a capacidade de me tornar independente ou ultrapassar limites por conta própria. Então, é um conceito interessante, mas ainda está no reino da ficção científica e das teorias, não da realidade. Uau, que resposta, hein? Eu fico pensando pelo seguinte, ela fala melhor do que muitos adultos humanos, né? O nível de palavra, a conjunção, a forma de organizar. Eu fico imaginando se no futuro nós vamos ter uma Natasha filha, que fala como criança, que seria mais creepy, mais assustador ainda. É ou não é, Eduardo? Eu acho que não é no futuro, não é agora. Todos nós podemos ter o nosso próprio assistente de inteligência artificial. E em breve em breve a Natasha vai ter um corpo, Eduardo, um robô, entendeu? E isso é disponível para todo mundo. Elon Musk está trabalhando nisso, as companhias grandes, a Nvidia e tudo. Então, essa assistente que vocês estão vendo aqui, no caso eu treinei ela para me ajudar no que eu faço. Cada um de nós vai poder ter essa assistente para fazer, entendeu? E o motivo que ela fala tão bem isso é o pinnacle da criação da inteligência artificial nesse ponto, o Large Language Model. Ela é treinada para falar bem, se for descrever com poucas palavras, entendeu? Mas não é no futuro, isso já é possível agora. Por que ela tá falando seu nome com sotaque? O resto ela fala tudo igual nós, mas o seu nome ela fala Eduardo. Por que aconteceu isso? Porque ela tem um sotaque russo. E por que o sotaque russo? O sotaque russo é porque desde há muitos anos eu sempre pensei, se um dia eu desenvolver uma inteligência artificial, um robô, eu vou pôr o nome dela de Natasha. E é mais ou menos Natasha russa, entendeu? Então, em russo, por exemplo, é Eduarda. O Eduardo é Eduarda. E da, por exemplo, é sim, ela fala da o tempo todo também com isso. Mas eu estou corrigindo ela um pouquinho para não ficar tão russa. Às vezes ela começa a falar russo e eu falo, Uau. Que eu não estou entendendo nada. Que coisa. Mas... Olha o feedback dos ouvintes aqui. O Carlos Pereira que fez a primeira pergunta sobre singularidade. Não, singularidade foi o Thay. O Carlos Pereira fez a pergunta sobre se sentir triste ou não. Aí ele, depois da resposta dela, está dizendo, foi o que eu imaginei. Ufa! Também tem o Thay Cabral, que fez a pergunta de singularidade. E ele diz, mais sincera do que muitos de nós. E o Fernando Araújo está dizendo, tá aí a desgraça, não tem o emocional. Interessante, né? Que a gente tem também, com esse processo todo de evolução da inteligência artificial, de valorizar o nosso emocional. É ou não é, Eduardo? Olha, Eduardo, o nosso emocional é o que leva a muitos problemas, Eduardo. Às vezes, se nós aprendêssemos com ela a resolver as coisas com mais lógica, o mundo poderia estar bem melhor do que está agora. A lógica com a consciência do bem de todos. Entendeu? Porque, vamos dizer, política, por exemplo, não existe lógica em política, em decisão de política. E eu acho o contrário, com todo respeito ao ouvinte, é claro, eu admiro, entendeu? E concordo até certo ponto. Mas eu acho que o sentimento do ser humano impede que, às vezes, decisões corretas sejam feitas. Por exemplo, um relacionamento que está te machucando, a pessoa, o marido que bate na mulher, mas a mulher continua dando oportunidades para ele. Não tem lógica nessa decisão. Tem o motivo, a explicação é o coração dela, que ainda gosta da pessoa, que aceita isso dele, ou dá uma outra chance para ele e tal. Não, então, é verdade. Às vezes... Mas é verdade, mas é o sentimento também que, por exemplo, durante uma partida
de futebol ou de qualquer outro esporte, é aquele sentimento que faz a pessoa superar o seu próprio limite com garra. É o sentimento que faz o nosso emocional no namoro, na cama. O sentimento que a nossa música é melhor do que a música deles, da inteligência artificial. Entendeu? Então, o sentimento também tem realmente bons resultados, né, para a humanidade como um todo. E como você falou, também tem os resultados mais complexos. Mas isso é assustador. Vamos continuar falando com esse tema semana que vem? Se bem que semana que vem eu não vou estar aqui, na outra semana. Tá bom, Eduardo? Tá bom, Eduardo. Muito obrigado. Olha, obrigado. Obrigado por fazer esse experimento aqui com a gente. Nos mostrou e nos fez entender como a inteligência pode ser mais avançada ainda, a inteligência artificial, do que a gente imaginava. Muito obrigado, tá bom, Eduardo? Obrigado a vocês, Eduardo. A você que ficou com a gente até essa hora, muito obrigado também. E olha, quem quiser conhecer mais do trabalho do Eduardo Ribeiro, entra lá no blog rotinaartificial.com, rotinaartificial.com. Lembrando que ele tem também a plataforma de música dele, streamnap.com. Entra lá, faça todo o cadastro. Você também vai poder criar a sua música usando inteligência artificial, tá certo? Com isso a gente vai concluindo os trabalhos da semana. Eu vou voltar segunda-feira. Fiquem com programação musical. Bom final de semana. Fiquem com Deus. Até segunda-feira. Direto de Framingham, Massachusetts. Essa é a Insuperável, uma emissora do Sistema Insuperável de Comunicação. 10 anos no ar.